Oi, eu sou o André Mendes e seja muito bem-vindo ao Palmilhando e à nossa websérie sobre a ciência e os calçados, que começa aqui por esse primeiro vídeo. Você sabe, né, que desde criança, talvez o primeiro presente que a criança receba, né, seja o sapatinho. É bem provável, né? Eu tenho 2 filhos, os meus 2 filhos receberam sapatinhos. A criança não pisa e ela já tem sapato, né? Porque o sapato, além de ser uma proteção para o pé, é uma questão muito social. De fato, algumas pessoas não usam calçados. Não usam calçados. Eu já vi, inclusive, no shopping e num posto que eu parei na estrada, né, para tomar um café, e eu vi também pessoas que não usam calçados. E o mais interessante desse caso do shopping é que na época meu filho era pequeno, meu filho caçula era pequeno, e ele olhou para mim, era um rapaz, uma moça e um bebê num carrinho, e os 3 descalços, só que muito bem vestidos, um carrinho inclusive de marca, que é um carrinho caro inclusive, e os 3 sem sapato no shopping. Aí meu filho olhou, virou para mim e disse o seguinte, falou assim, papai, eles não têm dinheiro para comprar um sapato? Olha que interessante, porque o sapato é uma questão social, não é que eles não têm dinheiro, é que de fato eles não querem usar. Só que o sapato, ele é entre aspas, né, uma órtese de proteção. Ele te protege, por exemplo, de um chão quente, de um objeto pérfuro cortante ou de doenças que podem existir ali num chão molhado, por exemplo, né, depois de uma chuva, de uma enxurrada, enfim. O sapato vai te proteger de algumas condições. Além disso, algumas pessoas, por exemplo, como os diabéticos, né, que desenvolvem neuropatias periféricas, né, neuropatias diabéticas, eles necessitam sim de calçados especiais. Agora, o calçado é uma questão social, de fato. Causa estranheza não utilizar sapato. Crianças, antes de andar, já têm sapatos. Então, como que a sociedade reage a essa relação com os sapatos e o quanto isso vem influenciando nas queixas dos nossos pacientes? E de fato elas influenciam. No nosso terceiro vídeo, eu vou falar um pouquinho e vou mostrar algumas filmagens de pacientes com calçados diferentes para ver como que a mecânica do pé e do tornozelo mudam de acordo com o calçado. Agora, se esses sapatos são tão diferentes, né, como prescrever sapatos? Bom, primeiro, sapato depende de adaptação individual. Sapato depende de tempo de exposição. E ele depende de cultura também. Olha que interessante, né? Nós vimos recentemente a quebra do recorde da maratona e esse quebra de recorde veio muito relacionado à utilização do tênis de fibra de carbono. Eu estou gravando esse vídeo aqui no início de 2020 e isso aconteceu em 2019. Então vejam só, criou-se então toda uma relação na comunidade esportiva, principalmente entre os corredores, sobre o tênis com fibra de carbono. Isso foi sendo incorporado ao esporte. Só que nós já vimos ultramaratonistas, né, ganhando provas usando sandálias e nós já vimos também maratonistas usando crocs. Crocs, sandálias crocs. Então vejam que é uma questão cultural de fato, né? Então como que as pessoas se relacionam com os calçados e como que isso influencia no seu dia a dia? A questão cultural, sem dúvida, é importante. Durante a pesquisa para essa websérie, eu encontrei uma campanha de uma japonesa, né? E ela pregava nessa campanha que as mulheres não deveriam usar salto alto, né? Que elas deveriam ter direito de escolha, porque o salto alto para muitas profissões ele é obrigatório, né? Então vejam, por exemplo, gerentes de banco, advogadas, executivas, né? Se você tiver a oportunidade de andar pela Avenida Paulista, por exemplo, em São Paulo, na hora do almoço, você vai perceber que muitas mulheres estão de salto alto, né? Agora, o que ela queria com essa campanha? Ela não está pensando assim, em alterações, em adaptação. Ela está pensando o seguinte, olha, isso para mim faz muito mal e eu acredito que tem outras mulheres, que existam outras mulheres que também passem por isso e elas deveriam escolher. E eu concordo com isso. O salto alto ainda é muito discutido e isso é muito legal. Me causa um pouco assim, de estranheza ser uma coisa polêmica, né? Ainda no início da década de 2020,
Mas ainda é muito discutido entre fisioterapeutas, entre médicos, entre pessoas comuns, em fóruns de internet, é muito legal. E eu pesquisei fóruns para a realização dessa websérie e existem discussões muito acaloradas sobre salto alto. Vocês acreditam nisso? Só que eu vou deixar um episódio exclusivo para o salto alto porque é muito legal discutir sobre isso. Mas o que essa japonesa queria, basicamente, é que as mulheres tivessem direito de escolha. E eu concordo, porque é uma questão individual, né? E, por exemplo, muitas pacientes advogadas que vêm até mim para fazer consultas ou sessões de fisioterapia, ou mesmo palmilhas, elas perguntam o seguinte: André, eu vou fazer uma palmilha, mas eu posso usar essa palmilha no salto? Eu falo, olha, ele cabe no salto, mas eu não recomendo, porque o salto causa muitas alterações já, então pode ser que a órtese não tenha o mesmo efeito e tal. Tenho que explicar. E ela falou assim, poxa, mas como é que eu vou usar uma sapatilha ou um tênis no fórum? Entende? Então é uma questão social de fato. Agora, o quanto que isso influencia nas alterações que nós encontramos nos nossos pacientes hoje em dia? E a resposta é sim, eles influenciam muito. Nós sabemos, por exemplo, que hoje muitos profissionais de saúde prescrevem calçados de acordo com a sua experiência pessoal. E isso para mim é um erro. Nesse estudo que eu vou mostrar aqui na tela, ele foi feito pela Sociedade Norte-Americana de Ortopedistas do Pé e Tornozelo, né? Ortopedistas e cirurgiões do pé e tornozelo. E eles queriam saber se esses médicos norte-americanos prescreviam de acordo com os guidelines que eles determinaram, né? Não é um guideline validado, mas tem algumas dicas legais, eu vou falar mais para frente, ou se eles prescreviam aleatoriamente. E o que eles descobriram foi muito legal. Eles descobriram que os médicos prescreviam tênis de acordo com o que eles usavam, ou calçados de acordo com o que eles usavam. E 90% deles prescrevia tênis, né? Ou seja, se ele usava um tênis da marca X, ele prescrevia o tênis da marca X. Se ele usava o tênis da marca Y, ele prescrevia o tênis da marca Y. Ou seja, a experiência pessoal dele influenciava mais do que os estudos sobre calçados. Não é legal? E muitas vezes outros profissionais fisioterapeutas, podólogos, enfermeiros, profissionais de educação física também fazem isso. As nossas experiências pessoais e culturais contam também na prescrição. Mas olha só, você prescreve suas condutas baseadas em ciência ou baseadas na sua própria experiência? É claro, a sua própria experiência vai contar e muito, isso vale muito a pena. Mas você precisa também basear a sua prescrição em ciência e é isso que eu vou discutir nessa websérie. Então, como eles influenciam na nossa mecânica, como influenciam no nosso dia a dia, tipos de sola, anatomia de sapato, salto alto, sapatilhas, tênis e muitos outros assuntos nessa websérie. Esse é o primeiro capítulo, então uma vez por semana vem um novo capítulo ao ar. E eu espero que você acompanhe, que você goste e que interaja. Então não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, que eu tenho certeza que essa série ficou muito legal, que vai acrescentar no seu dia a dia e que você vai arrebentar de prescrever sapatos baseados em ciência. Um abraço e até o próximo vídeo.